por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é dado a Ele nessa noite. Amém? Zé Santana vai estar fazendo a palavra deste momento. E logo após, as crianças também vão estar adorando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade aqui e eu quero fazer meus agradecimentos aqui aos irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir ver todos os irmãos no final de semana que vem, que eu pretendo ver meu pai no final de semana. Talvez eu não vou conseguir encontrar todos. Eu quero fazer meus agradecimentos pelos irmãos. Pedir perdão também pelos irmãos. Tem tempo que nós passamos lá de confraternização também. Se eu não agradei, se eu falei uma coisa que aconteceu, se eu não me perdoa, viu, Filipão? Irmãos, me perdoe. Tá? Irmãos, e ali é interessante que a gente vai vendo quem que é cada um mesmo, né? Não é quem que precisa ser trabalhado na nossa vida, né, irmão? Mas graças a Deus, ele foi companheiro, ficou junto lá, irmãos, e demos conta que comigo, você que me dá conta daquela carne assada lá, porque o frango é demorado para passar, era bastante. Fiquei um pouco meio nervoso, mas deu certo. Uniu, agarrou junto lá. Irmãos, então eu agradeço vocês de coração. Talvez não vou estar junto aqui, estou pretendendo talvez no final de semana sair, não vou rever alguns irmãos. Mas olha, eu vou voltar, se o Senhor vai nos agradar, vamos voltar, vamos continuar junto. Mas o tempo, irmãos, até Jesus voltar, vou ter que aturar uma ou outra aqui. Não é, pastor? Irmãos, eu quero ler um texto da palavra do Senhor, um texto que tem soprado bastante o meu coração, um texto bastante conhecido, já que ele nos dá a oportunidade. O Márcio passou raspando nele aqui, falei assim, o pastor tinha falado, falei, se ela falar vai ficar, não tem nem como falar mais. Mas, irmãos, no capítulo 4 do Evangelho de João, um texto bastante conhecido, que vai falar sobre a mulher samaritana, que está na beira do poço, né? E o encontro que Jesus tem com essa mulher. E tem me chamado bastante atenção esse encontro de Jesus com a mulher. Porque quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente vai ver que logo no capítulo 3, a gente vai ver que Jesus tem um encontro com um homem, né, bastante conhecedor da palavra, um homem bem informado, que era Nicodemos, né? Então, Nicodemos vem até Jesus. Quando ele fica sabendo dos milagres de Jesus, Nicodemos vem até Jesus. Mas Jesus também abre os seus braços, abre o coração, recebe Nicodemo, conversa com Nicodemo, e a gente vai ver o diálogo de Jesus com Nicodemo. Mas quando a gente olha no capítulo 4, agora a gente vai ver uma mulher, a qual diante da sociedade, ela é menosprezada, né? Uma mulher não era bem vista, uma mulher sem cultura, né? Uma mulher simples, mas porém, Jesus vai também até essa mulher. Então é um capítulo onde a gente vai ver aqui duas histórias duas pessoas bem distantes uma da outra, mas interessante que Jesus vai ao encontro, vai na mesma direção, e a gente vai ver como o Senhor vai trabalhando. E o texto aqui no capítulo 4 começa falando que, né, ao ouvir que está falando que Jesus estava batizando mais gente que os seus discípulos, então Jesus ouve aquele boato e Jesus vai para Samaria. E aí o texto vai falar para nós que para Galileia, e o texto vai falar para nós que era necessário passar por Samaria. E quando a gente olha o contexto histórico, a gente vai ver que havia 3 vias que levavam até Samaria. Uma ia pela costa do leste, outra ia por Bereia e outra que entrava bem no meio da cidade. Só que, porém, essa via qual Jesus escolheu, que ia sair bem no centro da cidade, era mais perto, mas porém é a que menos o povo procuravam ir. Por quê? Por causa da indiferença entre os samaritanos e os judeus, por eles não se darem bem, eram evitados esse caminho. Por quê? Porque ali alguns dos samaritanos brigavam com os judeus. Então essa via que Jesus escolhe, ela não era a que todos iam. Mas porém, logo por ali,
é o caminho que Jesus fala, não, mas é por lá que a gente vai. E a gente vai ver, o texto está falando para nós que Jesus tem um encontro com essa mulher. Quando ele encontra ela no poço, por volta mais ou menos de meio-dia, que ele chega na beira do poço, e ele agora procura ter um diálogo com essa mulher, né? Procura ter um diálogo. Então ele aborda ela e pede para ela água. Você pode dar água para me beber? E ela fala, como pode, o senhor sendo um judeu, e vem pedir para mim que sou samaritano? Então por que ela usa essa expressão? Porque ela sabia o que o samaritano, a diferença que tinha entre o samaritano e o judeu. Então ela fala, mas como que pode o senhor pedir água? Irmãos, era tão grave a briga do samaritano com o judeu, que eles não passavam na mesma estrada, eles não comiam. Se o samaritano comesse no prato, o judeu não comia. Então era bem, por isso que ela fala, como pode o senhor pedir água para mim? O senhor sendo judeu. Porque era um relacionamento, não tinha relacionamento. Mas interessante que aí, quando Jesus pede água para ela, que acorda ela, e ela fala essa palavra para Jesus, eu estou sendo rápido aqui, porque eu quero somente focar aqui no verso aqui, que é o verso de número 13 e o 14. Mas voltando aqui um pouquinho, ela fala assim, e Jesus diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você teria pedido água, e dele receberia água viva. Então agora Jesus fala para ela, olha, eu estou pedindo para você, né? Jesus poderia ter falado para ela, eu estou somente puxando um assunto com você, procurando uma conversa com você. Jesus poderia ter falado para ela, mas ele fala para ela, se você soubesse quem é que te pede água, você que pediria água, e eu te daria água viva. Agora a gente vai ver o verso de número 13, vai dizer assim, e Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então interessante que, olha só, o que Jesus está falando, e a gente vai ver isso bem claro lá no Evangelho de João mesmo, vai falar isso para nós. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ele está falando, olha, você não vai mais ter a necessidade de beber água viva, mas que você vai jorrar. Esse encontro com Cristo, nós não tenhamos mais uma necessidade de Cristo, mas agora a partir de nós, jorra de nós, flui de nós. E aí ela vai dizer aqui no verso de número 15, vai dizer assim, mulher, e ela vai dizer aqui, ó, a mulher disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E aqui, eu só quero ir você bem rápido, mas aqui que o Senhor tem falado no meu coração. O que levava aquela mulher a buscar água? Primeiro que era um costume, que eram as mulheres que buscavam água, né? Então primeiro era um costume. Segundo, então aquela mulher, ela saía para buscar água, mas imagina uma pessoa que talvez fadigada, talvez ela não ia alegre, até porque ela não era bem vista, devido às suas atitudes, às suas reações. Então ela ia contra o horário em que as outras mulheres iam. Ela ia no horário onde que não ia junto com as outras. Por quê? Era alguém que caminhava, irmão, sentia-se muitas das vezes menosprezado, se sentia muitas das vezes rejeitado. Era alguém que era rejeitado pela sociedade. Então era alguém que estava dentro do seu interior e aquele negócio estava falando no seu coração. Agora imagina essa mulher ter que caminhar para ir lá buscar água. Ela sentia-se um fardo, ela sentia-se um peso. Mas é interessante, quando Jesus fala para ela que ele dava água viva, o que ela fala? Então dá para mim dessa água, para que eu não precise voltar aqui mais. O que essa mulher queria? Ela queria ter a sua necessidade saciada, para que agora ela não precisasse mais passar, vamos dizer, eu tenho que passar essa humilhação diante desse caminho, ter que ir lá buscar água de novo, se a pessoa me encontrar, o que vão dizer? Então o que ela queria? A sua necessidade é resolvida. Mas Jesus, irmão, é tão maravilhoso, e aí quando a gente começa a olhar, é tão maravilhoso que Jesus não só queria suprir a necessidade daquela mulher, mas Jesus te dá
verdade para ela. Jesus quis tratar aquela dificuldade, aquilo que aquela mulher estava passando e devolver ela para a sociedade de forma que agora uma mulher curada, uma mulher sarada. Por quê? Porque quando ela perde água, para não voltar mais, é alguém que nem que ela se sente assim, rejeitada e não quer enfrentar os seus problemas. Jesus fala o que para ela? Olha, a gente continua lendo aqui os versos assim, e ele disse: agora vai e chama o seu marido. E eu não tenho marido, respondeu. Só que interessante que Jesus, no primeiro encontro que tem com ela, ele não aponta para ela. Ele não aponta para ela o seu pecado. No primeiro, ele aborda ela e tem uma conversa. Mas agora aqui Jesus fala para ela: então vai, busca o seu marido. Ela fala: olha, eu não tenho marido. Muito bem, se já tiver 5. Agora vamos lá, irmãos, entender. É uma mulher que acreditava numa família. É uma mulher que acreditava. Muitas das vezes vão ter um olhar, né, de uma pessoa, vamos dizer assim, adulta. Por quê? Porque já estava no 5º relacionamento. Mas era alguém que acreditava numa família. Acreditava numa família. Acreditava num casamento. Acreditava, ela buscava alguma coisa. Só que interessante, que essa mulher estava doente. Essa mulher estava enferma, sua alma. E ela enfrentava todas essas dificuldades. Mas o interessante é que Jesus olha para essa mulher. E Jesus vai ao encontro dessa mulher. E quando essa mulher tem esse encontro com Jesus, que ela abre o coração, Jesus fala: você disseste muito bem. Aí Jesus vai e toca lá na ferida. Porque Jesus toca na ferida, mas quando a ferida é tocada, ela sangra. Mas Jesus também tem a cura para essa mulher. Jesus falou aquilo que realmente ele estava sendo, aquilo que ela estava sendo acusada. Por quê? Por que ela era mal vista? Aquela mulher qual a imagem que ela passava? A pessoa que já estava no 6º relacionamento, não tinha, ela era olhada de uma forma ruim. Mas quando Jesus fala isso para ela, quando Jesus toca nesse ponto dela, o que faz essa mulher? Ela abre o coração, ela fala com Jesus. Só que o interessante, que quando Jesus fala: você busca o seu marido, que ela fala que não tem. O interessante, que essa palavra entra ao coração dela. E agora, a gente vai ver aqui no texto, essa mulher agora, quando ela vai, que ela vai, os discípulos vão buscar comida na cidade de Sicar. E o interessante, quando essa mulher tem esse encontro com Jesus, que Jesus fala com ela começa a falar que ela encontrou um homem, e que esse homem pode ser o Filho de Deus, que ela começa a narrar. Logo aqui no texto na frente, a gente vai ver esse escrito. Ela vai passar algo já diferente, de alguém que outrora estava ferido, machucado, só que agora ela vai diante de uma cidade. Ela vai lá na cidade. E agora o texto que vai dizer para nós que ela deixa o seu cântaro. Ela esqueceu até que tinha que levar água. E agora ela vai ao encontro de uma cidade. Ela quer repartir aquilo que agora ela recebe de Jesus. Agora o que o Senhor tem passado para mim? Irmãos, olhando para esse ensino dessa palavra, o que eu tenho falado ao meu coração? Muitas das vezes a gente se sente pequeno, a gente se sente inferior, a gente se sente incapaz, a gente vai fazendo uns pensamentos, vai criando uns pensamentos, mascando nossa mente, que a gente vai, quando olha, a gente acha que não é nada. Mas quando a gente olha para essa mulher aqui, vamos ser bem honestos, irmãos. O que essa mulher tinha diante de uma sociedade? Agora, o interessante é que após essa mulher ter um encontro com Jesus, essa mulher consegue influenciar uma cidade. Essa mulher, aonde a gente vai vendo no texto antes, os discípulos vão até a cidade, compram a comida e não trazem uma pessoa aos pés, mas essa mulher, após ter um encontro com Jesus, influencia uma cidade. Agora, trazendo isso para a minha vida, trazendo isso para a nossa vida, irmãos, não é motivo de olhar para dentro de mim e ficar arrumando desculpa da minha vida, ou arrumando pretexto da minha vida, para que eu não possa fazer nada. Por quê? Porque quando nós temos Jesus, quando nós temos esse encontro com Jesus, nossa vida é transformada, nós temos esse encontro com a palavra do Senhor, nós somos capazes
de influenciar dentro da nossa casa, de influenciar dentro do nosso bairro, de influenciar no nosso trabalho, de influenciar em cada lugar que nós chegarmos. Porque uma mulher sem cultura, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que ninguém dava valor, essa mulher foi lá e influenciou uma cidade, de forma que agora ela trouxe uma cidade de encontro com o Senhor. E o interessante que quando a gente olha, para terminar, o interessante que quando a gente olha no texto aqui no final, no capítulo 39 vai dizer, muitos dos samaritanos creram, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse, e tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Olha o interessante, irmão. A Bíblia está falando pelo testemunho que essa mulher deu. Muitos creram pelo testemunho dessa mulher. Foi um testemunho. Agora, quando a gente a Bíblia está falando de testemunho, não seja só um testemunho verbal, mas seja um testemunho com as nossas atitudes, seja um testemunho com as nossas palavras, mas um testemunho com as nossas atitudes. Então, eu olhando para essa palavra, irmãos, eu me senti muito pequeno, me senti muito negligente diante daquilo que o Senhor pode fazer por intermédio da minha vida e por intermédio da sua vida. O Senhor pode e Ele quer fazer, mas só o grande desafio é se nós estamos dispostos, se nós estamos entendendo isso, se nós estamos desejosos de ver isso diante do Senhor, porque o Senhor quer alcançar aqueles que a quem nós amamos. O Senhor quer alcançar aqueles que muitas das vezes nós também estamos convivendo no dia a dia. O Senhor quer, e Ele quer usar quem? A minha vida e a tua vida. Só que qual que fica arrumando? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer. Não, irmão, você sabe orar? Você sabe ler a Bíblia? Você sabe ler a Bíblia? Você sabe orar? O Senhor vai nos capacitar. À medida que essa mulher teve esse encontro com o Senhor, pelo contrário, eu tenho certeza que agora essa mulher, ela desejava ir buscar água, porque essa mulher estava curada, essa mulher estava sarada. Eu tenho certeza que essa mulher agora, ela desejava ir buscar água. As mesmas pessoas que ela tinha vergonha de se encontrar, eu tenho certeza que agora ela desejava. Por quê? Porque ela não tinha mais nada que o acusava. Ela não tinha mais nada que o acusava diante da sociedade. Ela não tinha mais nada. Só que o grande desafio é nós entender o que o Senhor quer curar na minha vida e na sua vida, para que nós possamos ser essa testemunha viva do Senhor, para que o Senhor possa contar comigo e com você. Nós não nos envergonhar, mas nós nos posicionar diante do que o Senhor tem nos chamado, diante do que o Senhor tem confiado na nossa vida, e não ficar nos arrumando as nossas desculpas, porque nós possamos olhar para a Bíblia, para muitos homens capacitados, muitos homens formados, muitos homens com grandes capacidades, mas nós vamos ver também pessoas muitas das vezes incultas, sem muito conhecimento, mas que deram lugar ao Espírito Santo do Senhor. O Senhor fez obra maravilhosa, e a história dessa mulher está gravada para nós até o dia de hoje. Agora o tempo vai passar, e a nossa história ela vai ficar gravada. Alguém vai passar, vai falar de mundo depois de mim, de você. Então é a nossa oportunidade, é o nosso tempo. Talvez tenha chegado aqui, talvez nesta noite, até meio enfermo no sentido de alguma coisa na vida, nossa vida que precisa ser trabalhado. Saiba de você, o Senhor está aqui nesta noite. Do mesmo jeito que o Senhor foi ao encontro dessa mulher, Ele veio aqui também ao meu encontro e ao seu encontro nesta noite. E através da palavra dele já foi dito, através da palavra, através do louvor. Ele está perguntando para mim, para você. Ele veio ao meu encontro, assim como ele recebeu Nicodemos, quando Nicodemos chegou até ele. Mas também nós estamos diante dessa palavra que ele foi ao encontro dessa mulher. E o Senhor vem ao nosso encontro também nesta noite. Então eu não sei, não vamos perder a oportunidade de conversar no nosso coração para Ele, de falar para Ele o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, qual que é a nossa dificuldade, qual é a nossa enfermidade, qual é o nosso problema. Ele quer ouvir de mim e de você. Mas o grande desafio é que após nós sermos curados, nós vamos sair daqui como fonte que vai jorrar de nós,
Aonde nós chegar, nós vamos chegar como fonte, vai jorrar de mim, de você. Por quê, irmãos? Porque nós tivemos um encontro com o Senhor. Nós tivemos um encontro com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos libertou, a palavra nos transformou. Agora nós somos fonte de cura para aqueles que estão lá fora. Agora nós somos fonte de vida para aqueles que estão lá fora. Para isso que o Senhor tem chamado eu e você nesta noite. Amém, meus irmãos? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia.